E aqui no Jornal Brasil Atual, vamos conversar agora com o professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, o professor André Kaisel. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes do Jornal Brasil Atual. É um prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso também. A gente vai falar sobre a situação no Peru, né? Que o Castilho tentou, né, dissolver o Congresso e acabou sendo preso. A Polícia Nacional do Peru mandou ou noticiou a prisão do presidente Pedro Castilho, acusado dos crimes de rebelião e conspiração por violar a ordem constitucional. A vice-presidenta, a Dina Boluarte, tomou posse e a primeira mulher a ocupar o cargo. E ontem ainda, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre toda essa situação no Peru. Disse o Lula: acompanhei com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional do presidente do Peru, Pedro Castilho. É sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional. Segundo Lula, o Peru e a América do Sul precisam, neste momento, de diálogo, tolerância e convivência democrática para resolver os verdadeiros problemas que todos enfrentamos. Professor, na sua avaliação, o que aconteceu ontem no Peru foi tudo dentro da normalidade constitucional? Como é que o senhor fala, ou como é que o senhor avalia toda essa sequência de atos? Bom, eu diria que nada que aconteceu no Peru nos últimos 6 anos está dentro de algo que se possa chamar de normalidade, e o problema é exatamente a Constituição em vigor, né? Eu vou explicar por que essa conclusão, mas já adianto que o Peru teve mais ou menos 6 presidentes em 6 anos, né? Isso definitivamente não é normal e aponta que algo está muito errado no arranjo constitucional peruano. O que aconteceu ontem? Pedro Castilho ia enfrentar mais uma acusação no Congresso, mais uma moção de censura, e ele tentou fechar o Congresso. É importante dizer que a Constituição peruana prevê que o presidente possa dissolver o Congresso em determinadas circunstâncias, quando ele tem um gabinete recusado pela segunda vez, né? E aí começam os problemas. O Peru tem uma espécie de semipresidencialismo, né? O que foi implantado pela Constituição de 1993, outorgada pelo ex-ditador Alberto Fujimori, né? Aonde o Congresso pode rejeitar o gabinete, né, proposto pelo presidente, que tem também um primeiro-ministro, né? E se houver uma segunda rejeição, o presidente pode dissolver o Congresso e chamar novas eleições, né, chamada morte cruzada, né? O problema é que essas condições não estavam dadas, porque não havia, o gabinete havia sido rejeitado, o quinto gabinete que Castilho propôs, desde que assumiu há 1 ano e meio atrás, havia sido rejeitado em 11 de novembro, mas não havia sido rejeitado ainda uma segunda vez. Então, digamos, desse ponto de vista, a tentativa de fechar o Congresso estava fora da Constituição e poderia até ser qualificada como um golpe. A questão é que tudo que houve no Peru desde que Castilho, né, assumiu foram tentativas de golpe, ou seja, a direita no Congresso está tentando derrubá-lo desde antes dele tomar posse. Não estou querendo justificar o que ele fez, até porque ele tomou uma medida completamente sem apoio militar e sem apoio popular organizado, né? Como disse um analista ontem no canal de TV a cabo multiestatal Telesur, né? Castilho pulou numa piscina sem água e, obviamente, quebrou a cara no chão, né? E foi destituído, agora está preso, vai enfrentar um processo por golpe de Estado, né? E a presidenta Dina Boluarte assumiu com apoio, inclusive, das bancadas da direita, né? Foi uma votação com ampla maioria no Congresso, né? 101 votos, eles precisavam de 87, e ela assumiu com apoio das bancadas de direita, se propondo a fazer um governo de união nacional. Supostamente ela vai terminar o mandato de Castilho até julho de 26. Só que eu acho isso pouco provável, justamente por esse histórico anterior que eu vinha mencionando, né?
6 presidentes, né? Pedro Pablo Kuczynski, Martim Vizcarra, depois Manuel Merino, houve outros, enfim, houve, como eu disse, uns 5 presidentes antes de Castilho, né? Não vou lembrar, inclusive, agora o nome de todos. São muitos, e né, agora, né, Dina Boluarte. Ao que tudo indica, né, esse governo terá uma vida curta, mais uma vez. Pois é, professor. E tem uma característica também com relação ao Peru, que ele vive uma situação muito parecida que aconteceu aqui no Brasil com relação à Lava Jato, né? Vários desses ex-presidentes que o senhor citou foram presos, inclusive, acusados de corrupção. Isso que aconteceu no Brasil e se repetiu no Peru está mostrando, na verdade, uma forma deletéria de utilizar a justiça como instrumento político? Sim, eu diria que sim, né? Mas com uma ressalva de que o sistema político peruano, prévio, digamos, a importação da lógica da Operação Lava Jato para lá, né, é um sistema, digamos, era um sistema muito frágil, o sistema partidário e, digamos, de representação política, né? E um sistema onde a esquerda, inclusive como força política, tinha uma presença escassa e fragmentada, né? Então, é importante lembrar isso, né? A maioria desses ex-presidentes, eu diria todos, na verdade, né, antes do Castilho, eram de direita ou de centro-direita. Então, digamos, a Lava Jato peruana, assim como a brasileira, foi politicamente instrumentalizada, mas em grande medida num jogo de poder, né, entre as elites tradicionais. A verdade é que o sistema político peruano é corroído, né, pela corrupção desde as suas bases, o que torna, inclusive, as acusações de parte a parte, em geral, pouco críveis, porque, como diz o provérbio popular no Brasil, é o sujo falando do esfarrapado, né? Ou seja, Keiko Fujimori, né, hoje acusa Pedro Castilho a bancada de Keiko Fujimori acusava Pedro Castilho de corrupção desde o início do governo. Quem é exatamente a senhora Keiko Fujimori, que está condenada por corrupção, para fazer isso? Como também acusou Pedro Pablo Kuczynski, né? Ela que é filha, inclusive, do ex-ditador e conhecido narcotraficante e traficante de armas, senhor Alberto Fujimori, que está cumprindo sentença por corrupção e por crimes contra a humanidade. Então você vê que ali, né, o buraco é mais fundo, na verdade. Agora, professor, como é que o senhor avaliou a nota que foi divulgada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o papel que Lula vai desempenhar diante dessas situações aqui na América do Sul? O senhor acredita que ele novamente pode ter uma liderança e buscar o fortalecimento da democracia aqui na América do Sul? Olha, é uma nota cautelosa, né? E acho que deveria ser mesmo, até porque, digamos, há cobertura constitucional para o que se fez. Alguns outros presidentes latino-americanos fizeram notas com um tom um pouco diferente, né? No caso das declarações do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, ou do presidente boliviano Luiz Arce, né? Que, sem chegar a falar abertamente em golpe, né, por parte do Congresso, sugeriram isso de alguma maneira. Lula foi um pouco mais cauteloso, né? Até, imagino eu, para não se indispor com o novo governo, né? Agora, o presidente Lula vai ser uma figura fundamental nos próximos tempos, no sentido de tentar mediar, né, crises como essas que acontecem no Peru, especialmente pensando no ambiente regional, né? Garantir, primeiro, uma maior estabilidade
democrática na América Latina e, segundo, garantir que a América Latina consiga resolver seus conflitos internos sem ter que apelar à mediação norte-americana, né? E nós conhecemos quão enviesada esta, aspas, mediação costuma ser, né? Então, me parece que a cautela também se justifica um pouco por aí. Inclusive, parece que o Departamento de Estado norte-americano soltou uma nota exigindo, né, uma atitude. É muito estranho ainda como os Estados Unidos se comportam com relação à América Latina, né, professor? Claro, enfim, quanto a essa nota de ontem do Departamento de Estado, né, não há muito que se surpreender. Há, inclusive, alguns indícios, né, indícios de que Castilho, de maneira completamente atabalhoada, caiu numa armadilha, de certa maneira. É bom dizer que a vice-presidenta também sofria uma acusação por corrupção e o mesmo Congresso que ia mover uma terceira moção de censura contra Castilho a inocentou, né, há umas semanas, uns dias atrás. Então, é um pouco curioso, né? É possível que já houvesse um certo acordo, né, nesse sentido. A rapidez dos acontecimentos sugere isso. Agora, ainda me espanta que Castilho tenha cometido um erro tão elementar em política como foi esse, o que sugere também o seu despreparo político. Terminou sem apoio inclusive dos que o elegeram, né? Das bases populares que o elegeram, ainda que haja alguns protestos, né, pedindo a sua libertação, né, me parecem ser mais ou menos localizados por enquanto, né? Ou seja, moral da história é que lideranças populares não se improvisam, né? Figuras como o Lula ou Evo Morales não são construções individuais e de ocasião, são construções históricas, coletivas e de longa duração, e por isso sobrevivem a coisas como a Lava Jato, sobrevivem a golpes como na Bolívia em 2019, né? Agora, Castilho foi uma figura que emergiu ali numa greve de professores em 2017, foi eleito por um partido regional numa situação de extrema fragmentação eleitoral nas eleições peruanas de 2021, polarizando com Keiko Fujimori, justamente, da extrema-direita, né? E por uma margem ainda mais estreita do que aquela da eleição brasileira deste ano, né? Então, e sem maioria no Congresso, é importante dizer. Então, era um governo que, de fato, começou com condições extremamente desfavoráveis e não houve, por parte do presidente, habilidade nem de negociar, nem de mobilizar, né, as suas bases para fazer pressão, né? Então, nesse sentido, o resultado de ontem é lamentável, mas mostra isso. Lideranças populares não se improvisam. Perfeito. E com essa frase, lideranças populares não se improvisam, eu agradeço aqui a participação do professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, professor André Caicel, falando sobre o chamado autogolpe que ontem Pedro Castilho, presidente do Peru, tentou implantar no seu país e foi preso, e agora a vice-presidente assume o seu lugar na presidência. Dina Boluarte já tomou posse e vai ser a primeira mulher a ocupar o cargo. Professor, muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor, a gente continua em contato. Muito obrigado, Rafael, é sempre um prazer poder conversar com vocês e com os ouvintes do Jornal Brasil Atual. Forte abraço. Conversamos aqui no Jornal Brasil Atual com André Caicel. E agora são 7 horas e 24 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.